Você primeiro, então, depois já abro espaço para você, Amaro. Sim, como o candidato me chamou de mentiroso, então eu preciso ter o direito à réplica. Você sabe que como jornalista e como professor universitário sempre nos guiamos por fontes que possam ser confrontadas, não por especulações ou pensamentos, que às vezes a gente pode errar. No dia 1º de outubro de 2023, Gazeta do Povo menciona que em 2017, organizados pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, 35 mil pessoas protestaram em Brasília, que era para que o Temer saísse, confrontaram a PM, os manifestantes puseram fogo no Ministério da Agricultura, Cultura, Fazenda, não deixaram feridos, mas todos os prédios da esplanada tiveram que ser evacuados, 50 pessoas foram feridas, 7 foram detidas, ou seja, eu estou lendo e repetindo exatamente o que publicou a Gazeta do Povo. Eu não sou mentiroso. Eu entendo que o senhor esteja nervoso com a minha pergunta, mas eu não inventei. Eu não inventei. Está aqui a fonte. Com mentiras. Não, está aqui a fonte. Aliás, você falou, está gravado, acho que todo mundo que está assistindo assistiu, que eram 7 ministérios queimados, de repente já viraram 2. Não, são 3 aqui, mas todos os prédios tiveram que ser evacuados. Teve um menino com a mão dilacerada. Repeti exatamente o que estava aqui. Se quiser dizer que em lugar de 7 eram 3, eu aceito o meu erro. Mas não se trata. Fala pessoal, já começo este conteúdo trazendo a verdadeira face da esquerda, com toda a sua hipocrisia e dose dupla de mau caratismo e cinismo. Para ilustrar bem o que estou dizendo, vamos falar de um nome nacionalmente conhecido. O invasor e entusiasta do caos, Guilherme Boulos. Recentemente ele participou da sabatina na Jovem Pan, onde foi questionado pelo Gustavo Segré se a Venezuela é uma democracia ou uma ditadura. E o que ele fez? Rodeou a questão, tentou desmerecer o jornalista e a fonte, mas, sinceramente, não convenceu ninguém, nem os jornalistas, muito menos nós, os telespectadores, que já estamos vacinados contra esse tipo de conversa fiada. Especialmente vindo de alguém como Boulos. Eu quero que você assista esse conteúdo até o final e depois deixe sua opinião sobre esse candidato que, sem sombra de dúvidas, é uma péssima escolha para a cidade de São Paulo. Vamos juntos! E no final vou adorar saber sua opinião. O senhor, evidentemente, modulou, suavizou o seu discurso com relação a temas sensíveis como drogas, aborto, chamada pauta de costume, se é que a gente pode falar assim. Lá, em 18, era a realidade de uma coisa. Hoje é outra. O que mudou de lá para cá? Eu acho que o que mudou mais, Dora, é que eu sou candidato a prefeito. E esses temas são temas nacionais, do parlamento, do judiciário, do Supremo, da presidência da República. O que um prefeito pode fazer, por exemplo, em relação a aborto, é cumprir a lei, pura e simplesmente. Pensamento a respeito. Não. Eu perguntando sobre o pensamento, não sobre a ação que o senhor teria. É que numa eleição municipal, e eu tenho me pautado muito nisso, a gente ficar discutindo numa cidade que é a mais rica da América Latina, que tem uma janela de oportunidades incrível, que tem uma desigualdade tremenda que a gente estava falando aqui. A gente ficar discutindo temas que não cabem ao prefeito, eu acho que não é razoável. Né? Eu acho que, inclusive, é um desrespeito com os eleitores que estão sofrendo na fila da saúde, que estão sofrendo com falta de educação, a queda no IDEB de São Paulo, que foi brutal, os servidores públicos estão com a aposentadoria confiscada em 14%. Eu acho que esses temas, eu, como candidato a prefeito, tenho a obrigação de colocar em primeiro plano. No tema de drogas, por exemplo, que você mencionou, o que eu quero discutir nessa questão é o enfrentamento à Cracolândia, que é inadmissível que a gente tenha uma situação como essa no centro de São Paulo, no coração da cidade. Tem jeito. Na região da... Tem jeito. E te digo como alguém que teve a oportunidade de fazer o mestrado em psiquiatria, tive formação psicanalítica, estudei dependência química. Eu vou criar um gabinete integrado para a Cracolândia, ligado diretamente ao prefeito. Foi para a Cracolândia, usa droga, e aí vai se afundando. Se você não chegar a interromper esse ciclo, e aí é acolhimento de moradia, é dar oportunidade de emprego pro cara reconstruir a vida dele, mas sobretudo é o tratamento mental e combater o tráfico. Porque enquanto a droga estiver chegando lá, isso é uma coisa que, eu gostaria muito de ouvir o governador Tarcísio e a Polícia Civil dizer como é que você mantém no centro de São Paulo o crack chegando na Estação da Luz. Ele não nasce lá num canteiro. Ele chega, tem laboratório clandestino, tem espaço de armazenamento naquela região, tem os ferros velhos clandestinos que fazem, inclusive, troca de serviço por droga, que pega moto roubada, que pega celular roubado, e debaixo do nariz do governador e do atual prefeito. Mas eu vou perguntar ao senhor como pessoa física. Venezuela é democracia ou é ditadura? Olha, um regime que tem uma eleição sem transparência, que manda prender opositores, não é um regime democrático. Essa é a minha leitura. Isso aqui na Venezuela ou onde for. Para mim, pau que bate Chico, bate Francisco. Sabe o que eu gostaria? Que essa mesma preocupação que alguns, inclusive aqui, nessa emissora, estão tendo em relação à democracia na Venezuela, tivesse sentido em relação à democracia no Brasil há 2 anos. Quando o cara que estava na presidência da República desacreditava o sistema eleitoral todo dia, quando esse mesmo cidadão, depois da eleição, tentou virar a mesa e induziu o exército contra o presidente que estava eleito, quando depois uma multidão estimulada por ele quebrou e depredou os prédios públicos numa tentativa de golpe. Eu acho que essa preocupação com a democracia
que eu estou vendo muito aguçada em relação à Venezuela e da qual eu compartilho, seria muito ilustrativo que ela também tivesse ocorrido há 2 anos aqui. Mas naquela época, pelo menos, tínhamos um pouco mais de liberdade de expressão que hoje. Mas me permita empolgar. Não, não tenho uma rede social em que eu não posso entrar. Tenho que entrar com VPN, tenho que furar a lei. Porque cometeu crimes. Não quero entrar nesse assunto, quem mas comete crime não está exercendo liberdade de expressão. Está cometendo são crime. opiniões e o que interessa é a sua opinião, não a minha. Mas em termos desse comentário sobre o dia 8 de janeiro, e me permita um vínculo. Em 2017 teve exatamente a mesma questão. 50 pessoas feridas, 7 pessoas detidas. Um moço, um jovem, inclusive, tem uma mão decepada, pedindo fora Temer, depredando o prédio e indo contra os servidores públicos que guardavam a segurança do Congresso e dos ministérios. Naquele momento foi considerado uma reunião política. Mas pedia a mesma coisa. Fora Temer, agora seria um fora Lula, e teve depredação também. Qual a diferença entre um e outro? Por que agora é golpe de Estado e naquele momento era uma reunião política? Eu fico perplexo com a sua pergunta. Francamente, para mim é inacreditável que um jornalista, uma emissora qualificada em rede nacional, faça uma pergunta dessa natureza. Porque me interessa a sua opinião, por isso claro, vou dar. Mas assim, na pergunta já contém uma mentira absurda de querer equiparar uma manifestação feita na esplanada dos ministérios com o quebra-quebra generalizado que destruiu o plenário do Supremo, que destruiu metade da Câmara dos Deputados, que depredou o Palácio do Planalto. Incendiados, não é verdade, você está mentindo. Não é verdade. Não sei se você estava no Brasil nessa época. Não, eu moro aqui há 42 anos, sim, estava, claro. Mas não é fato, não procede. Bom, chegamos à metade aqui da nossa conversa. Rapidamente, Segré, vai lá você primeiro, então, depois já abro espaço para você, Amanda. Sim, como o candidato me chamou de mentiroso, então eu preciso ter o direito a réplica. Você sabe que como jornalista e como professor universitário sempre nos guiamos por fontes que possam ser confrontadas, não por especulações ou pensamentos, que às vezes a gente pode errar. No dia 1º de outubro de 2023, Gazeta do Povo menciona que em 2017, organizados pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, 35 mil pessoas protestaram em Brasília, que era para que o Temer saísse, confrontaram a PM, os manifestantes puseram fogo no Ministério da Agricultura, Cultura, Fazenda, não deixaram feridos, mas todos os prédios da esplanada tiveram que ser evacuadas, 50 pessoas foram feridas, 7 foram detidas, ou seja, eu estou lendo e repetindo exatamente o que publicou a Gazeta do Povo. Eu não sou mentiroso. Eu entendo que o senhor esteja nervoso com a minha pergunta, mas eu não inventei. Eu não inventei. Está aqui a fonte. Com mentiras. Não, está aqui a fonte. Aliás, você falou, está gravado, acho que todo mundo que está assistindo assistiu, que eram 7 ministérios queimados, de repente já viraram 2. Não, são 3 aqui, mas todos os prédios deveriam ser evacuados. Teve um menino com a mão dilacerada. Repeti exatamente o que estava aqui. Se quiser dizer que em lugar de 7 eram 3, eu aceito o meu erro. Mas não se trata disso. Mas apenas como me chamou de mentiroso, estou justificando qual é a fonte da minha fala. Por favor, candidato, quer responder? Francamente, a gente veio aqui para debater sobre São Paulo. Isso não é fato. Né? Não sei que fonte ele... Gazeta do Povo, dia 1º de Se a Gazeta do Povo escreveu isso, a Gazeta do Povo mentiu. Ok. E você está se baseando nessa mentira para trazer um debate absolutamente que não cabe a uma sabatina. Não houve a manifestação, candidato? Não, a manifestação ocorreu. Que houveram ministérios incendiados, não é, pessoas feridas, e querer fazer uma comparação totalmente absurda e ilógica com uma tentativa de golpe, com a sede dos 3 poderes absolutamente depredada. Isso é uma coisa que, olha, beira alucinação. Mas enfim, acho que nós estamos aqui para falar disso. Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas há praticamente um ano. Enfrentando a máquina da prefeitura. 600 milhões de reais em propaganda. O que o Ricardo Nunes fez de propaganda, olha, eu gostaria de morar na propaganda do Ricardo Nunes, porque é uma cidade que não existe. Né? Propaganda. Nós seguimos. Ataques violentos com mentiras, que foram desmascaradas, inclusive, pelo Pablo Marçal, nos últimos 15 dias. Me mantive. Então, eu não tenho nenhuma razão para mudar a estratégia. Candidato, mas a esquerda historicamente ocupa esse lugar, então isso não é novidade. Novidade é que o senhor está estacionado, está estagnado, o senhor não está crescendo. Então como fazer para reverter isso? A gente tem um cenário tão embolado que pode ser, uma das hipóteses, é que a esquerda nem chegue ao segundo turno. Isso seria... Amanda, eu vou chegar para o segundo turno e vou ganhar essa eleição. Escreve o que eu estou te dizendo aqui, dia 29 de outubro a gente conversa sobre isso. Mas não vai mudar a tática, o senhor vai manter essa tática, por exemplo, do voto útil, de dizer, olha o risco de termos 2 representantes da direita, centro-direita no segundo turno, o senhor vai fazer isso? Isso não vai acontecer. Olha, todos os candidatos que estão sentando aqui estão dizendo que não que vão passar para o segundo turno. E todo mundo fala, eu nunca segundo turno vai estar candidato, Vocês vai ganhar. fizeram mesmo media trade? Não, hipótese nenhuma. Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas. Se você quiser que eu diga outra coisa, seria estranho, né? Em primeiro lugar nas pesquisas, né? O candidato que, aliás, há um ano está liderando as pesquisas, com um potencial de crescimento nesse eleitorado que você mencionou, que define na última hora um eleitorado de chegada. Muito alta também, candidato. Sua taxa de rejeição é a mais alta e segue a mais alta. Amanda, você sabe qual era a rejeição do Lula há 2 anos? 45%. Bem maior do que a minha. E a do Bolsonaro? Ele ganhou a eleição e é presidente do Brasil. É porque a do Bolsonaro era muito alta. Eleição polarizada é eleição de rejeições. Entre as grandes cidades.
Meio ambiente terá qual prioridade na sua gestão, caso for eleito? Eletrificação da frota, áreas verdes, drenagem? Conta um pouquinho pra gente. Amanda, prioridade absoluta. Eu acho que a gente está percebendo, quem achava que o aquecimento global era um assunto para os nossos netos, já percebeu, viu o Rio Grande do Sul, tá vendo agora, nós tivemos a maior chuva da história do Rio Grande do Sul há poucos meses, hoje nós estamos tendo a maior seca da história do Brasil. Isso é muito importante, você tem uma experiência internacionalmente reconhecida, que foi Medellín, na Colômbia, que implantou os corredores verdes na cidade e a temperatura média da cidade reduziu em 2 graus Celsius. Todas as dificuldades, moradia para 15 mil famílias. Quando eu decidi depois entrar na vida política e virei deputado federal, o primeiro projeto de lei que eu aprovei foi o das cozinhas solidárias, que serviram já refeições para mais de 2 milhões de pessoas. Bom, candidato Guilherme Boulos do PSOL, obrigado por participar da nossa sabatina. Eu que agradeço. Uma ótima noite, boa sorte. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente o que achou. Quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo.